Olha, agora chegou a hora da gente conversar com a nossa veterinária queridíssima que veio hoje para o nosso programa, que é a Dailma Oliveira. Ela é médica veterinária, a nossa convidada hoje para falar sobre os nossos pets. Por que não lembrar que nós estamos também no Novembro Roxo? E Novembro Roxo também se fala de problemas de pets. E é claro que a gente nesse mês quer saber como é que vai o seu pet, como é que ele está. Tem diabetes em pets? Será? Como descobrir, como tratar, isso tudo a gente vai saber agora com a nossa convidada, a Dailma. Tudo bem, Dailma? Tudo bom, Vanusa? Bom dia você de casa também. Isso mesmo. A gente já consegue tratar, descobrir precocemente a diabetes nos pets. Muito bom. E aí a gente já começa logo querendo entender como é que realmente acontece nos pets o diabetes, e a gente já vai logo tendo algumas explicações, porque as pessoas pensam que é só em gente, não é, né? Exatamente. Os pets também são acometidos pela diabetes. Da mesma forma que nos humanos, eles também têm a dificuldade ou a produção em excesso pelo principal órgão, que é o pâncreas, ou produz de uma forma acelerada ou produz de uma forma adequada, mas o organismo não absorve aquela quantidade de açúcar produzido. E isso é onde a gente vai ter o diagnóstico da diabetes. Quais são os sinais? Como é que eles apresentam esses sintomas para que a gente possa ficar atento? Pronto. Os principais sintomas vão desde a exceção pelo alimento, a atração excessiva, quer muito comer, meu pet come muito, mas não ganha peso, ou a perda de peso progressiva. Outro fator também, muita ingestão de água. Procura muito por beber bem, excesso de xixi, muitas vezes o aumento de peso. Então são fatores que a gente não pode associar a uma doença exclusiva, como a diabetes, mas emagrecimento progressivo e até mesmo um ganho de peso em excesso. São fatores que já pode ser investigado. Quais são as maiores complicações? E assim, questão de sono. A gente pode perceber que eles sentem mais sonos do que o normal? Porque assim, quando eles já estão mais velhinhos, a gente percebe que eles querem se aquietar mais. Mas ainda novinhos? Pode também. São alguns sinais que a letargia, a apatia, ficar mais lento, pode ser acometido tanto no seu cachorro quanto no seu gato. São alguns sinais a serem observados. Eles ficam um pouquinho mais letárgicos também. Muito bom. E aí pode ser feito o tratamento. Que tipo de tratamento que pode ser feito? Seja para o gato, para o cão? Pronto, existe o tratamento, mas primeiro a gente vai ter o diagnóstico, a causa base. Tá causando essa diabetes tipo 1, que também é associada aos cães, e a tipo 2 também. Vamos ter esse diagnóstico. Diagnosticado, tratamento. Primeiro de tudo, vamos começar com o metabolismo, a alimentação. Da mesma forma que no ser humano, os pets também precisam ter uma dieta adequada. Influencia também? Muito. Hoje já existem rações exclusivas para o pet diabético. Aquele pet que é acostumado, por exemplo, o pet que fez, na verdade ele foi castrado. Muitas pessoas não levam em consideração essa alimentação para castrados e continua dando alimentação sem ser para castrados. Isso vai dar problema, Priscila? Pode ser que dê, mas pode ser também que não dê. Qual é a diferença? É no sal? É no balanceamento, tá? O animal que foi castrado, por exemplo, ele tende a reduzir a carga hormonal. Então o metabolismo dele vai ser um pouquinho mais lento e muitas vezes acaba ganhando peso por ter o metabolismo mais lento, mas pode variar de animal para animal. Isso pode influenciar em possivelmente um quadro de diabetes mais na frente? Pode, porque o ganho de peso acelerado também pode fazer com que o principal órgão produtor da insulina, que é o pâncreas, ele fique sobrecarregado e tenha que trabalhar mais lento. E com isso ele vai produzir pouca insulina, vai distribuir pouco açúcar que o corpo também precisa no sangue. Por exemplo, gatos e cães, a tendência da diabetes é mais quando eles estão com mais idade, mais tempo de vida, ou não? A qualquer momento eles podem acometer a diabetes? A qualquer momento. Não tem uma idade específica. Existem algumas raças predisponentes, sim, mas não depende de idade a diabetes. Quais delas? Raças pequenas, que são as mais fofinhas, alguns pugs, alguns salsichas. Então pode ser que eles tenham uma tendência, nem todos.
Muito Mas bom. essa questão do ganhozinho de peso pode influenciar. Como é que a gente pode administrar a questão dos medicamentos, a própria insulina? Tem algum risco, algo para se observar diferente? Em relação ao diagnóstico, teve-se o diagnóstico. Nos PETs, a insulina, ela acaba sendo, digamos que, em último caso. Porque a gente tem a facilidade de poder controlar pela alimentação e algumas medicações hormonais para fazer com que o corpo trabalhe melhor e esses níveis ou exagerados ou diminuídos dos níveis de açúcar no sangue sejam controlados. Fizemos todos os exames, o PET está com uma dificuldade em excesso de responder ao tratamento oral, aí a gente parte para a insulina. Do mesmo jeito que funciona no ser humano, também funciona nos PETs. A aplicação é similar e precisa ser acompanhada rigorosamente pelo veterinário. A gente sabe que no ser humano as feridinhas elas têm uma certa dificuldade para cicatrização. E no caso dos PETs, é um risco? É algo que você pode observar ali também, uma feridinha que não quer melhorar nunca? Ela pode ser também um termômetro? Pode ser também. Porém, em pets a gente não tem essa, digamos, essa frequência de ver o ferimento em dificuldade de cicatrizar. Então, como no ser humano, a gente vê mais, vamos evitar cortar, vamos evitar machucar, porque tem uma dificuldade de cicatrização. Nos pets a gente não vê muito esses casos. Então, não utilizamos como um pré para a difícil cicatrização. O que a gente deve fazer em casos de emergência? Quais são os cuidados que a gente tem que ter e já ficar esperto? Pronto. Tem um petzinho diabético em casa, tá tendo os cuidados, observou que ficou quietinho demais, não levantou para comer, já observa a gengiva, observa a orelhinha, tá? Porque quando baixa excessivamente são os mesmos sintomas. O animal ele fica extremamente fraco, letárgico, emergência. O médico veterinário precisa ser consultado imediatamente. Pronto, aí a gente chama atenção para as pessoas que não observam muitas vezes. A gente não observa tanto gato. E eles são entre cães e gatos, eles têm uma maior facilidade em ter diabetes, porque são mais difíceis de ser controlados, são animais muito independentes. Gatos, tutor de gato, muitas vezes, quando leva, é porque o gato já está demonstrando sinais em excesso. Eles são mais difíceis de demonstrar dor, mais difíceis de demonstrar que estão ingerindo pouca água. Então, quando ele vem apresentar sintomas, ele já está ali num quadro que o tutor vê a situação. Diferente de um cachorro que a gente observa que comeu bem, que bebeu bem. Então, para gatos são mais difíceis de observar sinais. Quando aparece, já é imediato. E aí, depois que descobre a diabetes, tanto nos cães como nos gatos, eles vão ter que ter uma presença muito maior ali com os veterinários, né? Exatamente. O acompanhamento precisa ser frequente. Ao primeiro diagnóstico, ou digamos, a cada 2 meses, seu pet precisa ser reavaliado. Exames clínicos, check-up de rotina, exames hormonais, que é para ver a evolução do tratamento, como está funcionando, precisa ser checado rigorosamente. A cada 6 meses, anualmente, para examinar o metabolismo do animal e ao tratamento que está sendo prescrito. Muito bom. Tem alguma outra observação que você possa ainda passar para quem está assistindo o nosso programa? Pronto. Em relação às causas, o excesso de peso, a alimentação balanceada, eu gosto de dar um petisquinho para o meu cachorro. Isso a longo prazo pode desencadear uma dificuldade do pâncreas de trabalhar, aquele pãozinho, aquele biscoitinho de sal. Tudo é metabolizado e precisa ser distribuído. Com o passar dos tempos, isso pode causar uma sobrecarga nesses órgãos e a produção de açúcar para ser distribuído pode acabar sendo reduzida. Atividade física é um incentivo do mesmo jeito nos humanos. Vamos incentivar nossos pets a dar uma caminhadinha, para o metabolismo funcionar de uma forma mais adequada. Hoje a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Todo mundo passa o dia trabalhando, é uma correria e o tempo acaba sendo encurtado. Então vamos incentivar eles a dar uma caminhadinha, uma brincadinha no final do dia, para fazer com que esse organismo ele tenha uma boa resposta. Muito bom. Depois dessas dicas maravilhosas, fica aí só os cuidados, né? Exatamente. Há essa necessidade. E se você tem dificuldade de levar seu pet para um veterinário, entre em contato, que provavelmente tem um veterinário que vai até você. Não é isso? Exatamente. Hoje a medicina veterinária disponibiliza essa exclusividade. De se você não pode trazer até uma clínica, a gente pode ir até você. Muito bom. Quero agradecer